No ano em que morreu o rei Uzias, desde o profeta Isaías, filho de Amós, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e mais sublime trono, e que o seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto, enchia todo o templo, e que acima viu anjos serafins, e cada anjo consigo, como ato de reverência ao Deus Altíssimo, carregavam 6 asas, onde que com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. E de maneira que maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a amada congregação em Largo dos Santos está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Enquanto eles soltam fogos lá fora, nós damos glórias a Deus aqui dentro. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, é motivo de alegria retornar a esta igreja. Quero glorificar a majestade santa, o nosso Deus. Os que ainda desejam ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra, em confirmação, levante a Bíblia para cima. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, eu faço uso aqui da leitura Almeida, revista e corrigida. Por bondade, abramos as nossas Bíblias no livro 1 Samuel, capítulo de número 7. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Passamos menção dos versículos de número 2 ao versículo de número 4. Depois o versículo de número 12 até o versículo de número 13. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, versículos 2, 4, em seguida 12, 13. Por bondade, quem encontrou, confirme comigo, dizendo: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Versículos de número 12 ao versículo de número 13. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Amém, igreja? Meus queridos, amados irmãos e irmãs, o Senhor trouxe ao meu coração estes versículos bíblicos que ora nós acabamos de ler. Quando nós fazemos menção do livro de 1 Samuel, podemos perceber que está inserido por 31 capítulos, alimentado por 811 versículos bíblicos. E pedindo a Deus uma palavra para a sua igreja, o Senhor me fez repousar, e assim poder fazer uso do capítulo de número 7, que é inserido neste primeiro livro. E ao fazer leitura deste capítulo de número 7, o Senhor trouxe ao meu coração uma singela mensagem com tema: quando Deus participa do nosso culto. Repito mais uma vez: quando Deus participa do nosso culto. É bem verdade, servos e servas do Senhor, os primeiros versículos bíblicos que ora nós lemos, nós encontramos o Samuel, o mensageiro, o atalaia, o profeta do Senhor, pregando uma mensagem de exortação a toda a casa de Israel.
E nos últimos versículos bíblicos que ora também acabamos de ler, nós podemos ver em que Deus manifesta da sua glória, em que Deus traz um verdadeiro avivamento espiritual. É isso aqui que quero pregar na noite de hoje, com a ajuda do amabilíssimo amigo Espírito Santo, algumas verdades da mensagem de Samuel, que trouxe arrependimento à casa de Israel, para que Deus fosse mais uma vez adorado, para que mais uma vez Deus fosse reverenciado, para que Deus fosse cultuado por meio dos israelitas. Mas antes de nós mergulharmos neste capítulo de número 7, é necessário retroceder alguns capítulos da Bíblia Sagrada. E sei que prego para uma igreja que ama ouvir a palavra de Deus, porque é de fato que a palavra de Deus que nos traz um verdadeiro avivamento espiritual. É de fato quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta aos irmãos que se encontravam em Corinto, no capítulo 1, versículo 18, Paulo vai nos dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem lá fora, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Poder de Deus que manifesta todavia o verdadeiro avivamento espiritual. Se nós chegamos até este mês de dezembro, é porque a palavra de Deus tem manifestado este avivamento. É isso que Abacuque escreve no capítulo de número 3, no versículo de número 2, quando ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Palavra que é esta que tem mantido a amada igreja em Largo dos Santos de pé. Por quê? Porque o salmista, expressando em Salmo de número 119, no versículo de número 116, ele nos diz: sustenta-me, ó Senhor, conforme a tua palavra, para que eu viva e não me deixe envergonhado no dia da minha esperança. Palavra que é esta que traz a verdadeira alegria no coração do homem e da mulher. Não é Instagram, Facebook, nem Zap Zap da vida, mas é a palavra. Quando o salmista escreve em Salmo de número 119, no versículo de número 50, ele diz: isto é a minha alegria no dia da minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. O sábio Salomão, escrevendo, quando ele escreve em Provérbios, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, ele vai nos dizer que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Palavra que é esta que todavia nós ouvimos de Gênesis ao Apocalipse, que é uma palavra viva, conforme dizem cartas aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Eu estou sentindo a bondade e a graça de Deus de pregar para alguém na noite de hoje. Quando eu vejo servos e servas do Senhor, a palavra de Deus, eu compreendo todavia que Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, porém no capítulo 4, versículo 9, Paulo vai dizer: Timóteo, esta palavra ela é fiel e digna de toda aceitação, e não vim pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Servos e servas do Senhor, ao falarmos do capítulo de número 7, conforme eu vos disse, é necessário retroceder alguns capítulos da Bíblia Sagrada para que nós possamos entender tudo o que está inserido neste capítulo de número 7. E quando nós retornamos para o capítulo de número 1, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem de Ramam-Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana. Elcana era filho de Jeroão, Este homem chamado Elcana, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e outra se chamava Ana. Este período é o período da poligamia, quando o homem podia se casar com mais de uma mulher, mas nos dias em que nós vivemos é o período da monogamia, é um homem para uma mulher para o homem. O que passar disso é do capeta e Deus não abençoa. É de fato, os servos e servas do Senhor, preste bastante atenção. Quando este homem chamado Elcana tiver as suas duas mulheres, a primeira chamada Penina, ou por que não dizer uma fábrica de fazer meninos. Quando Penina andava, tinha um menino na direita, um na esquerda, um atrás, um na frente, um na barriga, e outro já sendo pensado quando iria ser feito. Esta mulher não precisava de segurança e nem de guarda-costa, mas tivera outra que se chamava Ana. Esta tivera uma madre trancada, uma madre cerrada, porque Deus tivera propósito para cumprir na vida desta mulher. Servos e servas do Senhor, por que não comparar também a madre da irmã Ana como a madre da irmã Sara? Por que não comparar a madre da irmã Ana como a madre da irmã Rebeca? Por que não comparar a madre da irmã Ana com a madre da irmã Raquel? Por que não comparar
a madre da irmã Ana com a madre da irmã Isabel. Ele vai nos dizer que todavia o marido dessas mulheres, chamado Elcana, era um homem muito piedoso ao Senhor, e todavia ele subia anualmente a Siló, porque lá em Siló ficava o santuário do Senhor, para se apresentar nas 3 grandes festas judaicas que aconteciam. A primeira festa era a festa da Páscoa, a segunda de Pentecostes, a terceira de Tabernáculo. E todavia que Elcana subia juntamente com a sua família, aquela mulher chamada Penina irritava Ana. Ela dizia: enquanto eu posso dar filhos ao meu marido, você não pode dar. A Bíblia vai nos dizer que todavia que terminava o sacrifício, Elcana preparava os alimentos, dava a Penina e aos seus comedorzinhos de rapadura. Mas a porção de Ana era uma porção diferente, porque ele amava Ana mais do que ele amava Penina. Mas Ana não comia nada. Por quê? Porque comer algo quando tudo vai bem é fácil. Dar glória a Deus quando tudo vai bem é mole. Agora eu quero ver Deus te levar para a prova. Eu quero ver Deus testar a tua fé, conforme o testemunho aqui de vida que nós acabamos de ouvir. Porque os verdadeiros adoradores não adoram a Deus pelo enquanto Ele está fazendo ou pelo que Ele pode fazer, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade pelo que Ele é. E nesta noite eu posso estar pregando para alguém que até agora não abriu a boca para dar um glória a Deus, aleluia, que até agora não agradeceu pelo que veste, pelo que tem comido e pela bondade de Deus de ter te trazido nesta noite. Eu preciso liberar esta palavra do Senhor. Por bondade, levante as 2 mãos para cima, coloque a sua mão no ombro de um crente mais bonito, balance este ombro com carinho, sem quebrar, diga assim: você chegou para adorar nesta noite, você chegou para exaltar nesta noite. Se você chegou, levante as 2 mãos, porque vai descer uma palavra dos céus. Assim diz Deus nesta noite à sua igreja. Abacuque de capítulo 3, versículos 17 e 18, lá vai: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não hajam vaca, mas todavia a igreja de Jesus se alegrará no seu Deus, exultará no Deus da sua salvação. Eu me lembro quando Deus diz ao salmista em Salmo de número 81, no versículo de número 10: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que Deus te encherá. Enquanto tu der glórias aqui, demônios cairão lá fora. Enquanto tu der glórias aqui, Deus vai curar. Enquanto tu der glórias aqui, Deus está passando a sentença de morte, anulando e decretando vitória à sua igreja. Tenha paciência, porque eu estou só na introdução, estou tentando começar a pregar, mas fica aqui comigo, por favor. A Bíblia diz que então Ana se levanta, ela vai ao santuário, minhas irmãs, orar. A Bíblia diz que Ana vai para a casa do Senhor, para o santuário, e quando Ana entra naquele santuário, nós sabemos a oração que ela fizera ao Senhor, dizendo: Deus, se atentamente tu ouvires a minha voz e me conceber um filho, este filho eu vou consagrar a ti, e ele te servirá eternamente até o fim da sua vida. Servos e servas do Senhor, a Bíblia nos diz que havia um sumo sacerdote chamado Eli. Eli tinha 2 filhos que se chamavam Ofni e Finéias. Eram sacerdotes do Senhor, mas só viviam de aparência. E a Bíblia diz que então ali o sumo sacerdote Eli via que Ana só movia os seus lábios, e de repente então o sumo sacerdote Eli olha para ela e diz: mulher, até quando tu estarás embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Então ela se levanta com autoridade e diga: meu Senhor, não me tenha como filha de Belial. A palavra Belial no original quer dizer filho da perdição, ou por que não dizer filho do cão? Aí Ana então diz: Senhor, eu sou somente uma mulher atribulada de espírito, não tenho bebido e nem tomado vinho forte, eu só peço algo ao meu Deus. Eli então agora age no espírito e diz: mulher, que o Deus de Israel atenda a tua petição. A Bíblia diz que Ana retorna para casa, eles vão para Ramá, ali tem aquele momento amoroso com Elcana, e de repente, servos e servas do Senhor, Ana começa a perceber que está grávida, e nasce-lhe um menino. Este menino que nasce se chamou Samuel. A palavra Samuel quer dizer ouvido por Deus. A Bíblia
nos diz que então Samuel vai crescendo cada vez mais. Elcana precisa novamente subir ao santuário para engrandecer e realizar o sacrifício de louvor a Deus. Ele convida Ana e Ana diz: não, só subirei quando o menino for desmamado, para que assim eu possa cumprir o meu voto. Quando o menino é desmamado, então Ana sobe, ela vai diante do sumo sacerdote. Ele pergunta: Senhor, se lembra de mim? Eu sou aquela mulher que orei a Deus, eu sou aquela mulher que pediu o menino, e aqui está o menino, e o menino trago para que ele possa servir a Deus no santuário. E a Bíblia nos diz, servos e servas de Deus, que ali então Samuel começa a crescer na graça e no conhecimento. Samuel agora vai ser usado por Deus para poder trocar aquela geração do sumo sacerdote ali, os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Por que, Henrique Lima? Porque Ofni e Finéias eram sacerdotes, tinham roupa de sacerdotes, sacrificavam como os sacerdotes, mas eram homens carnais que roubavam todavia os sacrifícios que pertenciam a Deus. Eram homens prostitutos que se deitavam com todas as meninas daquela localidade. A Bíblia nos diz, meus queridos amados irmãos e irmãs, que Deus fala com Samuel por 3 vezes, e quando Samuel vai na terceira vez ao sumo sacerdote Eli, ele entendeu que era a voz do Senhor que falava com o menino. E Samuel disse, e Eli disse da seguinte maneira: quando tu ouvires, pode dizer, fala que teu servo ouve. E o que eu acho lindo, meus queridos amados irmãos e irmãs, quando Deus quer falar com alguém, a voz dele não precisou ecoar em todo o santuário. Quando Deus quer falar com alguém, ele fala no particular. Olha só, a voz de Deus ecoou no quarto de Samuel. E eu trago aqui uma palavra profética de Deus. Quando Deus quer falar contigo, ele não manda mensagem pelo Instagram nem pelo WhatsApp. Ele fala contigo de boca a boca, de face a face, e te dizendo: acalma o teu coração, porque ainda há esperança. A Bíblia nos diz que então Deus falou tudo para Samuel, o que iria acontecer, que os 2 filhos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias seriam mortos. E nós sabemos, servos e servas do Senhor, que Samuel agora sai de cena, e vai acontecer uma batalha entre Israel, entre os filisteus. Os israelitas vão se colocar em um local chamado Ebenezer, e agora também os filisteus vão se colocar em outro local chamado Afeca. Começa a primeira batalha, o primeiro round. A Bíblia diz que 4.000 soldados israelitas caem mortos. Os 2 filhos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias, retrocedem, retornam para o acampamento. Eles estão chorosos, perguntando por que Deus não manifestou a sua glória. E eles então pensaram: vamos levar a arca do concerto, a arca da aliança. Que arca é essa, pregador? A arca que fora feita da madeira de cetim, betumada de ouro por dentro e por fora, acompanhada com 4 argolas, 2 de um lado, 2 de outro, para que se colocasse os 2 varais. E dentro da arca também tivera 3 utensílios, que fora o decálogo, também o maná, que é o qual alimentou a nação de Israel por 40 anos, e a vara de Arão que floresceu. E sobre esta arca havia uma tampa chamada tampa do propiciatório, e 2 querubins que cobriam seus rostos, para reverenciar o que tinha a arca do concerto. Todos nós sabemos que a arca do concerto era aquela que ficara no local santo dos santos. Como assim? Nós sabemos que o tabernáculo que fora levantado no deserto era composto por três partes. A parte principal da entrada do tabernáculo, que havia ali, servos e servas do Senhor, o altar do holocausto e a mesa de lavar as mãos. E logo no lugar santo existia também o candelabro, existia também a mesa dos pães e também o altar do incenso. Ali era separado por uma cortina. Aí então só quem podia passar, o sumo sacerdote, anualmente, em que se encontrava a arca da aliança. É de fato que esta arca da aliança era conhecida como um amuleto em que Deus se manifestava à nação de Israel. Foi esta mesma arca da aliança, com auxílio de Deus, ela deu 6 voltas, e na 7ª volta as muralhas de Jericó caíram. Foi esta mesma arca da aliança, quando Moisés morre e Josué está muito triste, Deus diz: manda que a nação de Israel coloque a arca sobre os seus ombros, os levitas, e antes de pisar no limiar das águas, as águas se abrirão e passarão de pés enxutos. Agora,
Ofni e Finéias estão felizes, pensando que a arca também vai fazer uma glória, pensando que a arca vai manifestar a presença de Deus. A arca da aliança é levada para o segundo round e há um grande júbilo. Diz alguns estudiosos que a terra tremeu. Os filisteus ouviram e ficaram temerosos, dizendo: eis que o Deus ao qual arrancou eles das mãos de Faraó, dos egípcios, que abriu o mar vermelho, está com eles também no campo de batalha. Nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir, quer morramos ou não, nós vamos também batalhar contra eles. Então vai o segundo round. A Bíblia diz, servos e servas do Senhor, que agora 30.000 soldados israelitas caem mortos. E agora, para a tristeza da casa de Israel, a arca da aliança é tomada, ela é roubada. Foge um benjamita e vai agora até o acampamento. E ali, todavia, o sumo sacerdote Eli, já com 98 anos de idade, com seus olhos tenros, que quase não enxergava mais nada, olhava para a estrada principal, pensando não que Ofni e Finéias, seus dois filhos, iriam voltar, mas também querendo que a arca da aliança retornasse. E de repente um benjamita, trazendo rotas, suas vestes rasgadas, ele começa a gritar e a dizer: eis que Israel perdeu, 30.000 soldados foram mortos, Ofni e Finéias foram mortos, e a arca da aliança foi tomada. E quando ele compartilha desta informação com o sumo sacerdote Eli, a Bíblia nos diz que o homem, de tão pesado, ele vira para trás, quebra-se o pescoço e ele morre. E uma de suas noras, que ao qual era a esposa de Ofni, estava dando à luz um menino. E cada vez mais que o menino ia nascendo, e quando ela começa a ouvir as notícias boas de que o seu marido estava morto, de que o seu sogro estava morto, e principalmente de que a arca foi roubada, de que a arca foi tomada, ela não tem mais forças e ela dá o seu último suspiro. E as mulheres que ali auxiliavam começam a dizer: o menino nasceu, vamos dar um nome a este menino. E este menino foi chamado Icabô, ou Icabode, ou quer se dizer, foi-se a glória de Israel. A glória de Deus foi tomada sobre a casa de Israel. Olhe para cá, agora o estrago que a arca não fez no acampamento, na batalha, vai fazer nas cidades dos filisteus. Agora os filisteus pegam a arca da aliança, minhas irmãs, e vão levar para a primeira cidade. Esta primeira cidade chamava cidade de Asdod. Na cidade de Asdod, coloca a arca da aliança ao lado de Dagon, naquele santuário. Eles querem que a arca reverencie aquela imagem de Dagon, mas Deus não está ali para reverenciar ninguém. Por quê, pregador? Porque a Bíblia diz que quando os filisteus logo despertam, eles vão para o santuário logo cedo, buscar ali o Dagon deles. É o Dagon deles que estão com a cara no pó da terra, reverenciando a arca da aliança de Deus. Eles levantam a imagem novamente, e no dia posterior, no dia seguinte, eles vão mais uma vez, novamente, a Dagon está com a cara no pó da terra, com o pescoço cortado, com as mãos arrancadas, sabendo que somente Deus é que tem que ser adorado, e a sua glória a outra ele não dá. Ali então Asdod começa a entender que a mão do Senhor começa a pesar, Deus começa a matar, e os que não morriam eram atacados por úlceras em suas partes íntimas. Eles estão assustados. Reúne os príncipes dos filisteus e pergunta: o que nós vamos fazer com esta arca? Então tira de Asdod e manda para Gaza. A arca começa a dar volta sobre Gaza, e Deus começa a fulminar, Deus começa a atacar úlcera nas partes íntimas. Tira de Gaza, manda para Ecrom. Deus faz a mesma coisa, mata e taca úlceras também nas partes íntimas. Tira de Ecrom e manda para Gate. A mesma coisa que Deus também faz. Tira de Gate, manda para Asquelon. A mesma coisa também, úlcera nas partes íntimas e muitas mortes. Eles estão preocupados. Os filisteus agora perguntam: o que nós vamos fazer? Os sacerdotes dos filisteus se reúnem e diz da seguinte maneira: olha, vocês precisam fazer 10 imagens,
5 imagens de hemorroidas que simbolizam a praga que está sobre vocês, e 5 imagens de ratos, porque a praga é só uma só, e vocês também precisam pegar 2 vacas que têm seus bezerros, e vocês precisam fazer uma carroça de madeira virgem, de madeira nova. Aí então vocês colocarão a arca da aliança nesta carroça, e as 10 imagens de ouro do lado, e então será feito, os seus bezerros serão tirados, colocados para dentro de casa, e essas vacas, se elas forem no sentido, na direção de Israel, meu pastor Laércio, queridos obreiros, é sinal que foi a mão de Yahvé, a mão do Deus Altíssimo que pesou sobre nós. Mas se a seta da direita ou a seta da esquerda acender, ou se o freio de mão for levantado, aí foi só algo por acaso. Eu queria estar lá, mas eu posso entender, meu amigo Nonato, queridas irmãs, que as vacas começam indo, berrando, não sentem nem falta dos seus filhotes, e cada vez mais os filisteus vão lá naquela procissão. E qual é a direção? Não precisou de GPS, não precisou de Waze, não precisou de mapa, não precisou de bússola, porque Deus estava naquele negócio. E qual foi o endereço, pregador? Foi uma cidade de Josué que se chamava Bet-Semes. Naquele dia era tempo da colheita, minhas mães. Naquele dia os Bet-Semitas no campo de Josué estavam colhendo trigo da terra. Aí eles levantam os olhos, e o que é que eles estão vendo? O que é que eles estão percebendo? Que a arca que foi tomada, ela está voltando para Israel. Eu imagino quem estava malhando trigo e diz: quem cantava chama para cantar de novo, quem pregava chama para pregar, quem sacrificava chama para sacrificar, porque hoje o culto a Deus vai acontecer. Os filisteus entenderam que realmente foi a mão de Yahvé, a mão de Deus que castigou. E todos nós sabemos que pegaram as vacas, sacrificaram as vacas, quebraram a carroça, fizeram fogo e começam a adorar a Deus. Agora, irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Diz algumas traduções que 50.070 homens quiseram ver o que tinha dentro da arca, e de repente Deus fulmina, Deus mata, porque ninguém podia tocar sem ser levita, sem ser da linhagem de Arão. Não podia ver o que lá tinha dentro. Agora há uma tristeza sobre a casa de Israel. Olha para cá, há uma tristeza grande. E eles perguntam, meu pastor Laércio, queridos obreiros, quem vai cuidar da arca? Eles então se lembram de Kiriat Jearim. Chama alguém lá de Kiriat Jearim, desce de Kiriat Jearim, toma a arca do concerto. Eles estão indo para Kiriat Jearim e começa a perguntar dentre eles: e aí, quem vai tomar conta da arca? Porque ninguém toma conta da arca de qualquer jeito, minha irmã. Ninguém pode estar com a arca de qualquer maneira. Ninguém pode estar com a arca titubeando em 2 pensamentos, que de manhã é crente, à noite é na gandaia. Para tomar conta da arca tem que ser crente. Para tomar conta da arca não pode desta fonte jorrar 2 tipos de água, ou é doce ou é amargosa. Então ele se lembra de um homem chamado Abinadab. Então chama Abinadab. Abinadab tinha um filho jovem. Este filho se chamava Eleazar. Eu imagino que Abinadab diz: filho, senta aqui que eu vou falar algo para ti. A partir de hoje tu vai ser separado. A partir de hoje, filho, acabou. A partir de hoje tu vai andar no caminho de retidão. E quem sabe o menino pergunta: por quê, papai? Porque tu vai tomar conta da arca da aliança. E quem toma conta da arca não pode viver na gandaia. Quem toma conta da arca é mesmo aquele que é o qual leva a glória de Deus sobre si. Levante as 2 mãos para cima, por favor. Segure a mão do crente mais feliz. Segure, segure, segure. Aperte a mão deste crente e diga assim: para ficar com a presença de Deus, ninguém fica de qualquer jeito. Para ficar com a presença de Deus, tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. Para ficar com a glória de Deus, ninguém pode ser crente rotulado. Tem que ser crente marcado. Aplauda o nome de Jesus aí com vontade, aplauda. Prega assim comigo: a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Aí olha para alguém e diz assim: mas sobre a casa de Israel
havia uma grande tristeza. É aqui que eu começo a pregar. Jovens, senhores e senhoras, a arca foi tomada. A arca por 7 meses esteve na terra dos filisteus. Asdod, Gaza, Ecrom, Gate, Asquelon viram o pavor da mão de Deus sobre eles. A arca retorna. Está na casa de Abinadab. Eleazar está com incumbência. E por 20 anos ficou na casa de Eleazar. Mas a Bíblia diz que houve uma grande tristeza sobre Israel. Aí eu perguntei, minhas irmãs, Deus, eles não queriam que a arca voltasse? Sim. A arca não voltou? Sim. Então por que Israel continuava triste, pastor Laércio, queridos obreiros? Me permitam, por favor. É porque não adianta só a arca voltar. O que adianta é o Deus da arca voltar também. Porque tem muita gente andando com amuleto, sem andar com aquele que ainda faz milagres e maravilhas e prodígios. Samuel agora entra em ação, preste bastante atenção. Eu quero só explorar aqui o versículo de número 3. É essa mensagem que Samuel pregou. Quando Samuel olha para aquele povo, Samuel percebe que o povo estava triste. Aí então Samuel vai trazer uma mensagem de arrependimento, igreja. Porque escute, não há avivamento espiritual sem primeiro ter arrependimento. Não adianta dizer venha Espírito Santo sem primeiro a gente estar de coração para servir a Deus. Olhe para cá, preste bastante atenção. E aqui no livro de 1 Samuel capítulo 7, somente no versículo de número 3, e a primeira parte da mensagem de Samuel é quando ele diz da seguinte maneira para a casa de Israel: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Irmãos e irmãs, escute bem. Samuel estava dizendo da seguinte maneira: ó casa de Israel, vocês precisam se converter de todo o coração. Vocês precisam servir a Deus com toda a alma. E Samuel estava entendendo que a nação de Israel, uma hora adorava a Deus, outra hora adorava deuses pagãos. Samuel estava entendendo que uma hora a casa de Israel sacrificava a Deus, mas outra hora estava na gandaia. E Samuel estava dizendo: vocês não podem servir a Deus de qualquer maneira, vocês não podem ser convencidos, vocês têm que ser convertidos. Pasme, senhores e senhoras, nós estamos vivendo em uma geração de crentes que em vez de ser convertido, é convencido. Mas que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente possa convencer de todo interesse ao nosso coração, porque está escrito, a mídia aí me ajuda por favor, lá em Mateus de capítulo 15, dos versículos 7, 8, 9, coloca aí para a gente ler, vai. Está escrito assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo o que, pregador? Este povo se aproxima de Deus com a sua boca e louva-o com seus lábios, mas o seu coração está longe dele. O que Deus está dizendo nesta noite: nós não podemos somente o adorar de boca, nós não podemos só dizer venha Espírito Santo de lábios, nós devemos dizer de todo o coração, para que verdadeiramente Deus, Ele possa ser participante e adorado em nosso culto. Sabe por que muitos cultos frios estão acontecendo hoje? Sabe por que Deus não está mais agindo? Não é que Ele não queira mais agir, é porque é o muito eu posso, eu faço. Aí Deus olha do seu trono e diz: não, aí não dá. Enquanto eu prevalecer, eu não manifesto o milagre. Enquanto eu estiver lá, eu não vou curar. Enquanto eu estiver sendo adorado, eu não vou batizar. Mas quando Ele, que é o dono
dono do poder e da glória, for adorado, ele se manifestará na sua igreja. Mas a parte B, queridos irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Quando Samuel disse: com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Aí a parte B ele vai dizer assim, igreja, ó: tirai dentre vós, quem? Os deuses estranhos e os astarotes. Com todo respeito, olhe para a pessoa mais bonita, levante o dedo assim, indicador. Quem tem dedo indicador? Faça assim para alguém, ó: Deus, não, fale com vontade, diga: Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com pastor. Deus não divide a glória dele com cantor. Deus não divide a glória dele com pregador. Aqui quem tem que ser adorado é o grandão da Galileia. Aqui não tem quem cante mais. Aqui não tem quem pregue mais. O centro da atenção aqui é Jesus. Enquanto Jesus for adorado, enquanto Deus for enaltecido, verdadeiramente Ele se fará presente em nosso culto. Como assim, Henrique Lima? Olhe para cá, olhe para cá. A casa de Israel estava tentando adorar, mas Deus não se manifestava mais. Por quê? Porque arregalhe os olhos que lá vai. Porque dentro da casa dos israelitas tinha astarotes. Dentro da casa dos israelitas tinha os balins, pastor Laércio. Oh, irmãos e irmãs, nos dias odiernos que nós vivemos, tem muitos crentes que tem um astarotezinho lá em casa, que tem um balim lá em casa, que tem um ídolo sendo adorado. Mas Deus nesta noite está nos repreendendo, dizendo: você tem que quebrar tudo, colocar tudo para fora, porque quem deve ser adorado é o próprio Deus. Está na Bíblia? Tá. Isaías capítulo 42, versículo de número 8. Deus usa a boca do profeta para dizer assim: o meu nome é o Senhor, a minha glória a outro eu não darei, e nem os meus louvores às imagens de escultura. Somente Deus que tem que ser adorado nesta terra. Depois que Samuel prega dizendo: vocês precisam tirar os balinhos, os astarotes, esses deuses estranhos, a Bíblia diz que a casa de Israel coloca todo tipo de imagem para fora. Imagem que tinha boca, não falava; ouvidos que tinha, mas não ouvia; mãos que tinha, mas não apalpava. Aí, meus queridos amados irmãos, a terceira parte da mensagem de Samuel é quando ele diz assim: e preparai o vosso coração ao Senhor. Psiu, escute, ninguém adora com coração de qualquer maneira. Ninguém adora a Deus com coração ferido, com coração cheio de mágoas. Ninguém adora a Deus com coração que ainda não liberou o perdão para aquele irmão, para aquela irmã. Ninguém adora a Deus com coração cheio de raiva, rancor, ódio, inveja. Para adorar a Deus é necessário ter um coração limpo, é necessário ter um coração puro, porque lá em Provérbios, me ajuda aí a mídia, Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23, olha o que está escrito, meus queridos irmãos e irmãs: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ei, como é que guarda o coração? É aquilo que diz o salmista em Salmo de número 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que tem uma geração doente? Em vez de guardar a palavra, está guardando é o ódio, o rancor. Mas Deus está nesta noite falando com alguém, dizendo: prepara o teu coração, porque tem abundância da parte de Deus. Quando ele verdadeiramente foi injetado com a palavra de Cristo. A palavra. Aí a terceira e última mensagem, irmãos e irmãs, ó. A quarta parte da mensagem de Samuel é a parte D, quando Samuel diz assim, pastor Lécio, queridos obreiros: e servi a ele só. Psiu. E servi a ele. Não tem como servir um Deus estranho de manhã
e à noite querer servir o Deus vivo, o Deus que é santo, o Deus que é justo. Ou é ou não é. Foi isso que Deus usou Elias, o tisbita. Quando Deus levanta Elias e leva para o Monte Carmelo, todos nós conhecemos essa mensagem. Quando Elias sobe, está lá Acabe, os 450 profetas de Baal, e aqueles que outrora adoravam a Deus. Elias olha para aqueles homens e pergunta: até quando cochearás em dois pensamentos? Se servir a Deus, o sirva. Se servir Baal, escolha. Mas a melhor parte lá vai: sirva ao Deus vivo. Sirva ao Deus vivo. Você pode compartilhar com 3 pessoas dizendo: sirva ao Deus vivo. Ele é a melhor parte. Ele foi a melhor parte de 2025 e ele será a melhor parte de 2026, até Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Termino agora, irmãos e irmãs. Quando Samuel prega esta mensagem, e Samuel diz assim: se vocês fizerem tudo isso, Deus, tão somente Deus, vos livrará da mão dos filisteus. Aí Samuel olha e diz assim: mas ninguém serve a Deus sem se congregar. É preciso se congregar. Aí Samuel fala: vamos, subamos a Mispa. Ele sobe a Mispa, igreja. Olhe para cá, estou terminando. Quem está subindo a Mispa, está subindo para adorar. Quem está subindo a Mispa, não está levando nenhuma arma, está levando só um coração contrito, arrependido. E a Bíblia diz: quando Israel sobe, eles encontram uma água, querem beber, mas eles derramam aquela água dizendo: Senhor, esta água, como ato de sacrifício, nós ao qual rendemos a Ti. E eles falam: pecamos contra o Senhor. Igreja, só há avivamento espiritual quando verdadeiramente a igreja reconhecer que precisa ser curado dos seus pecados. É isso que lá em 2 Crônicas de capítulo 7, versículo 14, Deus usou a boca do mensageiro para dizer: se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e converter dos seus maus caminhos, porém dos altos céus é Deus que perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. A Bíblia diz que a nação de Israel está lá sobre Mispa, e eles começam a reverenciar a Deus. Samuel pega um novilho e sacrifica a Deus, e de repente, quem está ouvindo, irmãs? Os filisteus pensam que eles estão tramando uma estratégia de batalha, mas que nada, eles subiram para adorar, eles subiram para cultuar a Deus. Os filisteus agora dizem: não, eles estão se preparando para batalhar contra a gente, nós vamos colocar os maiorais, os principais guerreiros, e nós vamos fulminar tudo. Os filisteus então vão subindo. É isso que acontece, queridos jovens. Quanto mais nós fizermos o que diz Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Se levantarão todavia os filisteus espirituais para parar. Tentaram parar o irmão Nonato, tentaram parar a tua casa, mas o que nos agrada é que sempre a mão do Senhor repousa sobre cada um de nós. E de repente os filisteus vão subindo. Aí cada vez mais a casa de Israel começa a gritar e a dizer: Samuel, Samuel, não para de interceder, não para de orar. E a Bíblia diz que Samuel ora atentamente a Deus, ora atentamente a Deus, e só vai ter resposta para o nosso caso, só vai ter resposta para o nosso problema se a gente orar a Deus. A gente não pode murmurar, a gente não pode reclamar. O segredo é orar. Prega comigo: o segredo é. E diga para alguém: quando a igreja ora, Ele responde. Fala para alguém, diga: quando a igreja ora, Deus responde. Olhe para cá, olhe para cá. Certa feita eu pregando esta mensagem, alguém me perguntou: Henrique Lima, é verdade, se a igreja orar, Deus responde? Responde. Se Deus não respondesse, não estaria escrito em Jeremias capítulo 33, verso 3: clamas a Deus porque Ele te responderá coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. Aí ele perguntou: Deus responde quem ora? Responde. Porque está escrito em Jeremias capítulo 29, dos versículos 11 ao 13: porque bem sabe Deus o pensamento que pensa de vós, pensamento
tratam de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis e reis a ele, eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, de quando me buscardes de todo o vosso coração. Se a igreja que ora, Deus vai responder, porque Jesus falou: aquele que pede recebe, aquele que busca encontrará, e aquele que bate se abrirá para atender a cada um de vocês. Por bondade eu peço, os que podem se coloquem de pé para eu terminar esta mensagem com você. Amém, meu pastor Luiz. Escute, os que podem. Eu termino esta mensagem dizendo algo do final que o Espírito de Deus tem a dizer à sua igreja. Cada vez mais os filisteus vão subindo e Samuel orando. E de repente a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Samuel. E se você ler o texto vai dizer que Deus trovejou. Diz a alguns estudiosos que Deus não trovejou só nos céus, mas também na terra. Houve um grande tremor. Os filisteus começaram a ficar apavorados. Eles começam a retroceder. Os israelitas começam a descer até a localidade de Bet-Cá e matam todos os filisteus. Olhe para cá. Samuel encontra uma pedra. Samuel encontrando aquela pedra, ele vai colocar servos e servas do Senhor entre Mispa e Sem. E ele escreve um nome naquela pedra. Não Henrique Lima, não pastor Laércio, ninguém. Mas ele escreve Ebenezer, que quer dizer: foi até aqui ele, Yahvé, tem nos ajudado. Dezembro, último culto de 2025. Mas eu profetizo sobre a tua vida e sobre a tua casa, que tu vai poder bradar e dizer: Ebenezer, porque até aqui foi o Senhor que proveu a roupa, proveu a vestimenta, proveu o alimento, proveu saúde, proveu livramento, proveu graça, proveu perdão, proveu misericórdia, proveu proteção, proveu alegria, proveu paz, proveu abundância, proveu orientação, proveu unção, proveu renovo, proveu azeite, proveu santidade, proveu reverência, proveu temor, proveu tremor, proveu maravilhas. Deus! Nesta noite, antes de entregar este microfone, você que chegou aqui com seu coração tão triste, parece que não tem mais saída para nada, saia da sua cadeira, vem aqui correndo que eu quero orar por você. Você que chegou nesta noite com desejo de se reconciliar, de voltar para os braços de Jesus, de manter intimidade com Ele, saia da sua cadeira também, venha correndo. Por você que chegou nesta noite, que precisa mais da graça, do renovo espiritual, você que precisa de uma oração, de uma intervenção, de uma cura, enquanto o nosso irmão Rony, não é isso? Adora, eu te convido, sai da cadeira, vem correndo, eu quero orar por você.